Que tipo de dados, esse volume imenso de dados, que tipo de dados eles são reunidos e isso é processado por um software, como é que funciona? Se puder explicar para a gente tentar visualizar como é que ele funciona. O que o Watson já ingeriu de informações médicas, né? Mais de 12 milhões de estruturas químicas, mais de 20 mil genes que são estudados pelo Watson conforme novos artigos científicos são lançados. Mais de 50 livros médicos são constantemente atualizados e o Watson lê isso conforme realmente a informação ela sai. Mais de 100 jornais médicos e 23 milhões de abstracts que o Watson tem lido constantemente para se manter atualizado. Quem alimenta isso tudo? Perfeito. Então, toda vez que você na área da saúde você publica, por exemplo, agora a ASCO, né, publicou agora em junho, um dia antes a gente recebe essa informação e o Watson lê isso sozinho, a gente não precisa ensinar o Watson mais a ler. Então ele já lê, já entende e ele tem a capacidade de correlacionar as informações que ele passou a ler ou informação nova com as informações do atributo do paciente e trazer essa informação para o médico. Então o Watson ele é como se estivesse, fazendo uma analogia, diversos algoritmos de inteligência artificial para que isso somados ele conseguisse fazer essa leitura, extração da intenção, correlação dos atributos e aí sim trazer a informação que é relevante para o médico. Deixa eu ajudar um pouquinho aqui, trazendo isto para uma visão um pouquinho mais pé no chão disso aqui. É difícil entender um computador que aprende, né? Mas vocês pensem da seguinte maneira: nos últimos 20 anos se gerou na área de medicina mais conhecimento do que se gerou em todo o resto da história da humanidade. E, do ponto de vista prático, se espera de que daqui a alguns anos esse conhecimento vá dobrar a cada 3 meses. Certo? Então, o volume de informações que nós estamos gerando constantemente, né, é absurdo. É impossível para o nosso cérebro, né, ter condições de girar e eventualmente lidar com esse tipo de informação. O que o Watson, o que essa plataforma, o que esse algoritmo, e ele não vai te dar o segredo de como é que isso funciona, por motivos muito óbvios, certo? Né? O que ele faz? Ele consegue concentrar toda essa informação, né, de uma maneira praticamente automática, né? E quando eu coloco uma situação clínica específica, uma mulher com tantos anos, com esta patologia que fez este tratamento, né? Eventualmente eu pergunto, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas alternativas, né? Aí o Watson faz, em questão de segundos, né, uma pesquisa de toda essa informação atualizada para aquele momento e eventualmente me dá uma listagem de alternativas que está classificadas. Inclusive de tratamentos experimentais, doutor Barros? Inclusive de tratamentos experimentais. Tem uma coisa que se incorporou há poucas semanas nesta plataforma, que está evoluindo, né, diariamente, né? Se incorporou uma listagem de protocolos de pesquisa que estão em andamento, né, em qualquer lugar do mundo, né, que eventualmente podem ser aplicados, né, para aquela situação. Então diz, essas são as alternativas de tratamento e se a gente procura alguma pesquisa para aquela situação, vai listar quais são as pesquisas que estão em curso em todo o mundo naquela situação específica. Doutor, com que frequência e de que maneira esse banco de dados dessa inteligência artificial é atualizado para que ele possa dar esse diagnóstico de frequência em tempo real e de que maneira uma pesquisa de outro país, de outro continente, chega até essa inteligência artificial? Eduardo. É automático, né? Toda vez que tem alguma informação relevante, né, na área da saúde publicada, automaticamente o Watson lê, a gente não precisa ter interação de um ser humano para poder fazer a leitura. Então a gente recebe essa informação, a IBM compra essas informações no mercado, igual qualquer profissional da área da saúde pode comprar. A gente recebe essa informação, o Watson lê. Toda vez que você pergunta para o Watson, ele vai trazer as informações mais atualizadas daquele segundo. Então, se você perguntar para o Watson hoje uma coisa e perguntar para o Watson daqui a 3 meses, você talvez tenha muito mais informações daqui a 3 meses,
se tiver saído informações científicas relacionadas àquele caso clínico, tá bom? É como nós eventualmente esta semana faremos uma recomendação e nesses próximos dias aprendemos algumas coisas e aquela mesma situação talvez receba uma recomendação um pouco diferente, né, na semana seguinte. Então é o mesmo processo. Tá? E ele lhe dá possibilidades, probabilidades maiores de cura daquela moléstia, daquela doença? Não é uma questão de cura. Esses dados, eventualmente, se estão na literatura, eles aparecem, né? Qual é a chance desse tumor responder, qual é a chance, né, desse paciente viver, etc. e tal. Tudo isso aí aparece nas informações que estão disponíveis, né? Um outro aspecto que é fundamental e que tem a ver com a tua pergunta é que não todas as informações, né, são valorizadas da mesma maneira. Existem informações que são privilegiadas, né, que são curadas, né, como mais importantes, né? Então existe uma priorização, né, das informações que é extremamente importante dentro de um algoritmo no qual participam instituições, né, especializadas em câncer internacionalmente. Então, do ponto de vista prático, existe uma participação, né, de inteligência nesse sentido que ajuda, né, a classificar essas informações de uma maneira um pouquinho mais prática, né? E é fundamental para valorizar aquela recomendação. Deixa eu dar uma resposta mais simplificada ainda. O que um médico levaria em torno de 300 horas pesquisando, né, ele vai te dar a resposta em segundos, em relação à possibilidade de diagnóstico e de tratamento. Eu queria saber mais sobre o total, a capacidade total do Hospital do Câncer depois de concluída, prazos das próximas etapas, se já tem uma data prevista para entrega, e também queria que vocês falassem mais sobre essa expectativa de que Porto Alegre vai liderar as mortes por câncer em 5, 10 anos. Se tu vês o que está acontecendo hoje em Porto Alegre, o câncer é responsável por aproximadamente 23, 24% das mortes que acontecem na cidade. A doença cardiovascular é por volta de 26, 27%. Então, doença cardiovascular e câncer matam mais da metade das pessoas que morrem em Porto Alegre nessas proporções. Entretanto, se a gente vê o que aconteceu nesses últimos 7 anos, as doenças cardiovasculares, em termos de mortalidade, estão diminuindo, né, em 4%. Enquanto que no mesmo período, a mortalidade por câncer aumentou 12%. Então, é muito fácil. Porto Alegre. Então, é muito fácil prever que nesses próximos 5 a 10 anos, esses números vão se inverter. As pessoas estão morrendo cada vez menos de doença cardiovascular, estão vivendo mais tempo e, consequentemente, vão passar a ter 60, 70 anos, que é o período da vida onde o câncer normalmente acontece. Então, é tudo, obviamente, muito linear, é muito claro de explicar, né, por que a gente vai enfrentar essa situação. Isso vai se estender à população do Rio Grande do Sul. O Uruguai já tem uma incidência muito alta de câncer, o norte da Argentina também. Então, nós estamos numa região, por todos os motivos étnicos, DNA, história genética, etc. e tal, nós somos todos europeus, né? Então, do ponto de vista prático, a gente vai estar realizando isto, né, do ponto de vista epidemiológico, muito claramente. Então, essa é a explicação, neste momento, do que está acontecendo, né? Existem outros motivos que a gente poderia destacar depois. O Hospital do Câncer, como eu disse, é uma resposta a essa realidade, né? Essa preocupação que a gente deve ter, uma entrega social. E um detalhe muito importante, nessa situação de crise que a gente está vivendo, né, é fundamental destacar a instituição, né, realizando um investimento importante e querendo construir quando todo mundo está de freio de mão puxado, né? Então, esta disposição institucional em apostar, e eu agradeço ao seu, que é
do ponto de vista prático, né, o motor que está nos ajudando, né, a acreditar que isso aqui é possível, né, eu acho que isto institucionalmente é algo que precisa ser destacado, um investimento de 70 milhões numa situação em que todo mundo está guardando o dinheiro, né, para ver o que vai acontecer, né. Frente a esse desafio, nós estamos institucionalmente, né, botando a cara, né, para levar as coisas para frente. Então, do ponto de vista prático, o hospital pretende, em 3 fases, chegar a uma área física de provavelmente superior a 12 mil metros quadrados. Nós estamos entregando 2 mil metros quadrados neste momento. A capacidade, neste momento, vai subir de mais de 2 mil para mais de 8 mil atendimentos mensais, com mais de 2 mil tratamentos mensais possíveis em uma área de tratamento que vocês vão conhecer, que é uma das melhores áreas de tratamento que eu conheço em qualquer lugar, com muito conforto, muito espaço para pacientes, enfermagem, médicos, familiares, né? E uma estrutura muito importante de comunicação, comunicação interna, de integração de diferentes áreas, né? Todas as áreas que participam no cuidado do paciente com câncer estão contempladas em áreas físicas que permitem essa interação, né? Temos um andar inteiro, né, de consultórios destinado a que médicos de diferentes especialidades atendam o paciente, né? É como criar um salão de baile onde as pessoas possam se congregar e interagir de forma prática e integrar esse cuidado de uma forma muito concreta. Então, a ideia que a área física que está sendo inaugurada tem um objetivo funcional, né, operacional, né, facilitando este cuidado integrado que a gente acha que é fundamental para lidar com um problema com câncer que tem muitas necessidades. Esse modelo operacional funcional foi importado de algum lugar, doutor Barros, ou foi criado aqui? Não, isto já acontece em outros lugares, né? Nos Estados Unidos, todos nós, o grupo de médicos que trabalha aqui, tem formação no exterior, e nós já trazemos esse processo de integração, né, que eventualmente é fundamental. Um outro aspecto fundamental no cuidado que a gente está propondo para os pacientes é que a gente normalmente se concentra no diagnóstico da doença e no tratamento, e não tem nada mais lógico do que pensar dessa maneira. Mas a linha de cuidado que a gente está tentando implementar neste Hospital do Câncer vai além disso. Nós temos que nos preocupar com o que é que acontece antes do diagnóstico, né? Nós temos que pensar em prevenção e diagnóstico precoce. Então, nós estamos inaugurando um segmento do hospital que vai eventualmente, coordenado pelo Dr. Fabiano Souza, que eventualmente vai se preocupar de tudo que é o paciente antes do diagnóstico, não? Ou a pessoa antes do diagnóstico. E fundamentalmente também, além do diagnóstico e do tratamento, nós temos que nos preocupar com o que acontece depois do tratamento. Como é que o paciente se recupera? Quais são as sequelas? Que tipo de necessidades eventualmente tem? Quais são os outros tumores? Porque se eu curo um tumor, o paciente poderá ter outro. Como é que esse acompanhamento eventualmente precisa ser feito? Então, a ideia de ser integrado, ser completo, né, está fundamentada, né, no nosso planejamento básico, que é importante de reconhecer. Eu só queria fazer um comentário, que nós estamos fazendo a entrega da primeira fase, mas nós temos uma enorme atividade na área de oncologia, né? Hoje, nós já fizemos em torno de 75 mil atendimentos por ano. São mais de 20 mil quimioterapias por ano, são mais de 1.000 internações por ano, mais de 2.500 cirurgias oncológicas por ano. Nós já temos esta realidade. Então, tudo que nós estamos falando de Hospital do Câncer, nós estamos dentro de uma linha de desenvolvimento, dentro de uma linha de crescimento. Tá? É um crescimento que ele não é um crescimento vegetativo, aquilo que a gente tem, é um crescimento onde nós estamos agregando tecnologia, agregando qualidade, agregando profissionalismo, né? Isso que já foi colocado aqui. Eu queria também fazer mais um comentário em relação ao que o Dr. Barros falou, da importância da prevenção. Eu percebo que todo mundo deve ter ficado muito preocupado quando ele comentou que vai aumentar a incidência de câncer e nós vamos ter mais mortes por câncer. Porto Alegre vai ser a cidade em que primeiro vai a mortalidade por câncer sobrepujar a mortalidade cardiovascular. Como é que nós vamos tratar disso? A única forma de evitar isso
ou de contrabalançar isso é a prevenção. Nós vamos tratar câncer, mas nós estamos muito preocupados em tratar os fatores de risco, promover a saúde, para que a gente possa, no longo prazo também, reduzir essa incidência aumentada de câncer. Quem vai ter acesso? O Hospital do Câncer, neste momento, tem condições de atender pacientes privados e com convênio. E nós temos uma atividade muito importante como parte do Hospital do Câncer, que é a pesquisa clínica. Câncer, para nós, desde o primeiro dia que nós colocamos pé neste hospital, há 17 anos atrás, a pesquisa clínica para nós era a parte integral, né, do que a gente precisa fazer. Né? Enfrentar essa doença significa, né, pesquisar e tentar obter novas alternativas, porque muitos dos nossos pacientes eventualmente chegam naquele momento em que a gente não tem muita coisa para oferecer. Então, esse não ter muita coisa para oferecer significa que a gente tem que oferecer alguma alternativa nova que está sendo testada. Então, a pesquisa clínica que se desenvolve no Hospital do Câncer Mãe de Deus é uma das atividades mais importantes da nossa atividade e, eventualmente, ela está aberta para pacientes independente de convênio, né? Então, a área de pesquisa clínica, se o paciente tem qualificação para, né, tem as características necessárias para integrar aquele processo de pesquisa, esses pacientes podem sim participar, né, desses projetos. Qual a previsão das próximas fases? Nós estamos planejando que talvez no final do ano e primeiro 3 meses do trimestre do ano que vem, a gente entregue a segunda fase, que eventualmente vai ser a área de internação do hospital, e uma unidade de transplante de medula óssea e uma qualificação, né, do PET-CT, que já é o melhor da América Latina, nós trazermos novas tecnologias que vão qualificar ainda mais, né, esta tecnologia da imagem. Então, isso aqui a gente pretende que no final do ano, o primeiro trimestre do ano que vem, a gente tenha condições de entregar. E a terceira fase, que provavelmente seja mais para o final ou de 2018 e 2019, seria a construção de um novo prédio, né, para abrigar mais consultórios e abrigar o que a gente espera de crescimento com esse tipo de atividade. Ainda sobre o Watson, aonde ele foi aplicado já sendo que é o primeiro aqui na América do Sul, e quais foram os resultados práticos da plataforma? Bom, a gente já publicou alguns, já divulgou alguns, né, ao redor do mundo, mas a gente já tem praticamente uma centena de hospitais ao redor do mundo utilizando o Watson for Oncology, tá, que é essa solução que a gente trouxe. Os resultados, eles foram muito expressivos, né, em relação ao que a gente publicou um abstract no Manipal sobre o nível de assertividade que o Watson teve em conjunto com os procedimentos já realizados naquele hospital. E aí a gente traz, acho que para o caso que a gente fez aqui, né, doutor? Só na Europa e Estados Unidos? Não, a gente tem hoje no Japão, já temos hoje na Ásia, em vários lugares, a gente tem na Europa, tem nos Estados Unidos e a gente tem hoje aqui no Brasil. Todos os continentes têm Watson for Oncology. Então, inclusive um exercício que a gente fez aqui mesmo no Hospital Mãe de Deus, com 30 casos e o Watson trazendo as recomendações que foram utilizadas, que mostra uma sinergia muito grande da tecnologia, o quanto que ela já vem aprendendo e trazendo o que tem de mais moderno dentro do tratamento oncológico no mundo e o que já estava sendo praticado aqui pelo hospital. Então, realmente tem uma aderência muito grande, tá? Quando a gente fala dos resultados do Watson, a gente eu acho que a gente tem que expandir um pouco além do que é simplesmente a terapia em si, mas questões de aumento de produtividade, atualização profissional, garantir com que todas as informações sejam de fato entregues para o paciente, né? Eu acho que uma experiência do paciente, ela muda, né? Então hoje você poder sair de um consultório realmente munido com todas essas informações relacionadas ao teu caso, você discutir todos os possíveis efeitos colaterais com o seu médico, participar do processo de decisão, acho que é uma coisa que o Watson está trazendo até em contrapartida desse aumento de produtividade, né? Se você dá mais tempo realmente para que o seu médico consiga se dedicar a essa conversa, realmente esse trabalho mais próximo. Já está usando ele, já
falando em 30 casos já. A gente rodou, foi um caso de teste que a gente rodou para poder trazer o quanto o Watson já estava de fato aderente à realidade do hospital, e aí foi o resultado que a gente trouxe. Só para complementar isso que tu disseste, nós fizemos um teste com o Watson antes de ele vir aqui. O que foi feito é casos que já tinham sido tratados no hospital, né, foram apresentados para o Watson e se comparou o que os médicos tinham recomendado e o que o Watson recomendaria. E o índice de concordância foi 99%. Quer dizer, os nossos médicos têm esse conhecimento. A ideia é que o Watson vai nos auxiliar, né, por essa tecnologia, ter todas as características que foram mencionadas, a dar mais segurança e mais qualificação. Doutor, eu só queria saber assim, ó, essa tecnologia vai ser expandida para todo o estado? Eu sou do interior do estado e gostaria de saber se os pacientes do interior também vão poder vir e se tratar com essa nova tecnologia. Os pacientes podem vir e ter acesso a essa tecnologia sem problema nenhum.